Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Dando continuidade àquilo que nós temos conversado nesses dias sobre namoro, eu gostaria de me ater um pouquinho a um dos termos que eu utilizei no podcast de ontem, que é a fornicação. A fornicação é um pecado e, como pecado, precisa ser tratada por nós como tal, porque as Escrituras dão essa designação por uma razão muito específica. Então, eu gostaria de tratar desse tema à luz de Efésios capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Esse texto, de maneira muito clara, de maneira muito objetiva, está dizendo que toda essa lista de pecados que foi nominalmente colocada aqui por Paulo no texto tem parte com o reino de Deus e de Cristo. E que todo aquele que pratica essas coisas não tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Portanto, uma decisão errada a respeito de namoro com uma pessoa que tem princípios ou pressupostos diferentes do seu, um namoro que termine em relacionamento sexual fora do casamento, é um namoro que coloca em risco o projeto da salvação de Deus na sua vida. Essa é a razão por que é tão sério lidar com isso. O problema é que a fornicação é um pecado que não tem uma definição muito clara, muito objetiva para a sociedade que nós vivemos, porque para a sociedade que nós vivemos, aquilo que hoje a Bíblia chama de pecado foi naturalizado nas relações. E pelo fato de haver sido naturalizado, nós às vezes absorvemos o ambiente cultural do exterior da igreja e tentamos trazer isso para o interior da igreja, de maneira que muitas e muitas vezes eu ouço das pessoas com uma certa naturalidade que esses pecados aconteceram, mas que esses pecados não lhes tira da mente a consciência cristã que elas possuem e, portanto, elas julgam que não estão fazendo nada de errado, visto que a sua consciência permanece inalterada, porque a sua consciência está embebida pela cultura do seu tempo. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, que são muitos e abundantes, e eu não me deterei a fazer uma lista deles, o pecado da fornicação aparece com relativa frequência. E fornicação é uma palavra que, se listada no seu termo original, é a palavra porneia, palavra grega, que dá origem a algumas palavras no léxico da língua portuguesa, como, por exemplo, pornografia, vem da mesma raiz, que foi traduzida nas versões mais contemporâneas como impureza sexual, o que quer dizer, na sua essência, todos os tipos de pecados que têm por origem o sexo ou atos sexuais. Nesse contexto especificamente, Paulo está falando sobre pessoas que, ainda não estando casadas, desfrutam dos benefícios do sexo fora do casamento, ou melhor, antes do casamento. Isto, aos olhos de Deus, é pecado. Aos olhos da Igreja do Novo Testamento, é pecado. E não apenas aos olhos da Igreja do Novo Testamento, mas há muitos e abundantes textos em que nós podemos encontrar citações a esse respeito. Eu posso apontar como modelo aqui, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 19 em diante, em que o próprio Jesus diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, o próprio Jesus mencionou a fornicação como pecado de contaminação do homem, pecado condenável.
O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, e depois ele continua com uma lista de outras coisas. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, falando sobre as igrejas da Ásia, há um recado também de Deus para uma das igrejas que diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Portanto, a fornicação é um assunto tratado com uma certa constância nos textos bíblicos e que, por vezes, é ignorado por nós. Mas o fato é, não é porque o sexo se popularizou e se normalizou nas relações outsiders, nas relações fora da congregação, fora da igreja, que dentro da igreja ele passa a ser normalizado. Continua sendo pecado. E então eu me volto para a questão do namoro. Todas as vezes que você tem um relacionamento de namoro com alguém que não tem propósito firmado em Deus, que não está dentro dos parâmetros e da linguagem do Novo Testamento, com todos os cuidados que precisa ter de não ficar ou não se colocar em risco, não se colocar em julgo desigual, não se colocar mesmo com outro cristão, com outra pessoa que professa a mesma fé, mas se colocar em situação de risco. O que quer dizer uma situação de risco? Ficar em lugares escuros, sozinho, durante muito tempo, tendo mais intimidade do que o namoro enquanto tal requer. Todas essas coisas acabam sendo receita para um pequeno desastre na vida cristã. E a fornicação, semelhante a qualquer outro pecado das Escrituras, como diz Jesus, é um pequeno abismo que pode chamar outro abismo, e que chama outro abismo, e que chama outro abismo. Por isso é que todas as pessoas que são emocionalmente envolvidas antes de terem uma aliança profunda com Cristo têm muitas dificuldades de se desvencilhar das garras do pecado, sobretudo da fornicação. É muito difícil encontrar uma pessoa que ame tanto a Jesus a ponto de ter coragem de dizer: por amor a Jesus, eu deixarei um relacionamento de fornicação. Por amor a Jesus, eu direi não a um relacionamento de fornicação ou a uma pessoa que não atende os requisitos das Escrituras. Por isso é tão sério nós nos prepararmos antes para poder entrar num relacionamento nos moldes cristãos e nos mantermos fiéis nesta caminhada para não nos perdermos no meio do caminho. Então, todo tipo de pecado relacionado à sexualidade antes do casamento é pecado e deve ser evitado por todo jovem cristão, por todo homem cristão, por toda moça cristã. Nós devemos nos abster desses pecados, devemos guardar a nossa vida em santidade. O contrário dessa santidade é pecado reprovável por Deus. E há alguns limites em que nós podemos nos manter. Nunca mantenha um relacionamento em que você tem confissões, segredos, conversas, gestos que não podem ser tidos ou conduzidos na frente, por exemplo, dos seus pais. Tenha sempre seus pais como ponto de apoio. Tenha sempre pessoas cristãs da sua confiança e da sua referência como ponto de apoio. Se tiver uma conversa dentro do seu namoro que você não possa ter com as pessoas que acompanham você, então essa conversa está no momento e no lugar inadequados. Se você tiver gestos de carinho ou atitudes que não podem ser tidos ou desenvolvidos na frente dos seus pais, provavelmente essa conversa ou esses gestos estão nos lugares inadequados. Por isso, procure conservar a sua mente no Senhor, procure conservar o seu corpo no Senhor, procure conservar-se longe da fornicação e que Deus te ajude a amá-lo acima de todas as coisas. Deus guarde a sua vida, espero que Ele ajude você a amá-lo acima de todas as coisas. Que Ele te abençoe, que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.